Mais de 5% das crianças do primeiro ciclo sofrem de dislexia em Portugal. Manifesta-se na dificuldade de aprendizagem da leitura. A Associação de Dislexia alertou para a incapacidade dos professores acompanharem e identificarem alunos disléxicos. Junta-se a esta emissão do Now todas as manhãs a doutora Clementina Almeida, que é psicóloga infantil e a quem eu agradeço a disponibilidade. Bom dia. Esta dificuldade crónica não está só relacionada com a qualidade do ensino ou o nível intelectual, as oportunidades socioculturais. Tem uma base neurobiológica, doutora? Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, quando nós falamos em dislexia, nós estamos a falar de uma dificuldade em identificar as palavras ou os símbolos. E, efetivamente, ainda não conseguimos perceber a verdadeira causa da dislexia, mas sabemos que tem esta base neurobiológica, ou seja, existem alterações quer na estrutura de algumas áreas cerebrais, assim como no funcionamento, ou seja, suspeita-se que no processo de desenvolvimento não existam tantas ligações entre estas áreas, ou seja, várias áreas do cérebro que são envolvidas na codificação destes símbolos e, portanto, por isso vamos reconhecê-las depois na aprendizagem da leitura, não é? Quando as crianças entram para o primeiro ciclo e, portanto, essas ligações é como se tivessem algumas falhas. Suspeita-se também que haja aqui uma componente genética, ou seja, algo hereditário que passe de familiar para a criança, mas pronto, é multifatorial, ou seja, nós temos vários aspectos aqui a influenciar o aparecimento desta dificuldade em identificar estas palavras e símbolos. Sinais de alerta persistentes, os docentes devem sinalizar a criança para ser efetuada uma avaliação diagnóstica? É necessária esse tal alerta? Sem dúvida, inclusive antes mesmo da criança entrar no primeiro ciclo, não é? Porque nós sabemos que existem já alguns sinais precoces a que nós devemos estar atentos quando as crianças vão fazendo a sua avaliação de rotina, não é? Em psicologia, em neuropediatria, em pediatria, nós vamos tendo alguns sinais, por exemplo, crianças que adquirem a fala um pouco mais tardiamente, crianças que têm dificuldade em fazer aquelas riminhas que nós ensinamos aos mais pequeninos e que gostamos que eles repitam, algumas vezes até algumas crianças com alguma dificuldade na coordenação motora, já são alguns sinais que nós devemos ter em conta para depois estarmos alerta quando se inicia um processo de aprendizagem da leitura, que é aí que nós vamos ver aqueles sinais mais comuns, não é? A dificuldade em aprender as letras, o confundir o som, o fonema com o grafema, às vezes o inventar palavras, trocar algumas letras que têm o mesmo som e claramente muitos erros ortográficos por esta dificuldade. E aí sim nós devemos intervir o mais precocemente possível e de forma bastante intensa para que a criança tenha as mesmas possibilidades de aprender como todos os outros. Doutor, deixou alguns sinais que diria que até são bastante simples de identificar, mas as associações começam a dizer que os professores têm dificuldade, incapacidade dos professores acompanharem e identificarem alunos disléxicos. É verdade? É necessária depois também uma formação específica para apoiar estes alunos por parte dos docentes? É importante, não é? Porque uma vez que tenha esta componente neurobiológica e cerebral, é importante que os professores também tenham alguma noção de desenvolvimento e percebam quais as áreas cerebrais que estão a ser envolvidas e o que é que isso significa, depois quais são os sinais que nós vemos na criança na sala de aula. E isto, obviamente, que todos nós, não é? Quanto mais soubermos da nossa área, melhor trabalho fazemos, melhor intervenção fazemos. E, efetivamente, estas crianças precisam de alguma atenção, porque nós temos que adaptar algumas formas de aprendizagem. Não podemos simplesmente esperar que elas tenham exatamente o mesmo desempenho que outra criança que não tem este envolvimento complexo em termos cerebrais. Clementina Almeida é psicóloga infantil. Naturalmente que agora se fala bastante do impacto que a dislexia pode ter nos alunos em termos académicos, porque estamos no arranque deste ano letivo, mas também pode ter impacto em termos emocionais e comportamentais.
Sem dúvida, desde logo pensemos que uma criança com estas dificuldades vai enfrentar muita frustração, isso vai afetar obviamente a sua autoestima. Muitas destas crianças que não têm qualquer tipo de problema intelectual, na maior parte dos casos, portanto não confundir a questão da dislexia com dificuldade de aprendizagem no sentido de dificuldade intelectual, são crianças que depois acabam por se sentir mais ansiosas porque sentem-se em pressão, sentem que vão errar quando estão a fazer um trabalhinho em sala de aula e, portanto, são crianças que têm tendência a desenvolver de forma um pouco mais tardia sinais mais de ansiedade, de depressão, desde logo por esta frustração, esta baixa autoestima, de sentirem que estão sempre a errar, entre aspas. Doutora Clementina Almeida, psicóloga infantil, muito obrigada pela sua disponibilidade. Esperemos que neste arranque de ano letivo que os pais fiquem alerta para estes sinais de que deu conta. Obrigada.